Você sabia que a sua energia pode estar prejudicando o seu animal de estimação? Olá, pessoas queridas, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Ono. Você sabia que o seu animal de estimação está totalmente conectado ao seu campo energético? Para que a gente possa entender um pouquinho disso, eu vou explicar um pouquinho sobre os reinos. Então temos o reino mineral, onde a gente trabalha muito a questão da expansão e contração. Nós temos o reino vegetal, onde já começa o quê? A energia sexual, a questão da energia, né, da proliferação do nosso campo energético. Tanto é que você pode ver que as plantas, elas o quê? Elas se germinam, elas se não fertilizam não, como é o nome lá? Reproduzem. Então, tem toda essa questão. E assim, você vê como as plantas, ela é totalmente sensível à questão energética. Você pode ver que aí na sua casa, se você tem um pé de pimenteira, como muitas pessoas têm, aí chega aquela visita indesejada, aí a pessoa vai embora, o pé de pimenteira secou, né? Ou aquela florzinha que estava bonita, ela murcha. Aqui eu tenho uma flor aqui no meu quintal, que ela é bem bonita, é difícil de ser cultivada. Uma vez veio uma pessoa aqui e falou: nossa, eu amo tanto essa flor, mas eu não consigo cultivar que ela sempre morre. No outro dia a minha florzinha estava morta, coitada dela. Então, energeticamente, o que acaba acontecendo? As plantas são muito sensíveis. Então é bem bacana, por isso a gente utiliza muito banhos de ervas. Isso não é uma crendice, uma questão religiosa ou popular. As ervas trazem muitas questões energéticas para a gente, tá bom? E aí a gente entra no reino animal. Então, para que você chegue no reino animal, você já passou, vamos entender de uma forma mais clara. Não que você, eu morri, Maurício, você quer falar que eu morri em outras vidas, eu fui uma pedra. Não é isso, a questão da criação, você tem, né, dentro do seu corpo, por exemplo, questões de ferro, né, de questões minerais, de sais minerais, que também está ligado a essa questão do nosso reino mineral, tá? Então o animal, quando ele chega, né, na questão de ser um animalzinho lá bonitinho já na questão doméstica, na criação, ele está totalmente conectado ao seu campo energético, tanto pela energia como pela emoção. Tanto é que é muito comum você ver muitas características de personalidades do dono do animal com o animal. Então, às vezes aquelas pessoas falam assim, porque aquele animal é desse jeito, porque o dono é. Muitos casos é verdade isso. Obviamente que não tudo, mas muitos casos sim. Tem uma grande veracidade nisso que as pessoas falam. E a gente tem que tomar muito cuidado porque os animais, como eles são muito conectados à nossa energia, se você não está com uma energia bacana, não está com uma energia boa, o animal capta. E eu sempre explico para as pessoas que o animal e a criança são extremamente para-raios, né? As crianças são os para-raios dos pais e os animais são os para-raios dos donos. E além dos donos, eu ainda ponho um pouquinho mais, eu ponho também o ambiente, a casa que se vive, né? Então você pode ver, às vezes, muito comum, né, ver pessoas com uma casa com muitas brigas, discussões, às vezes o animal é um animal mais agressivo, a criança é uma criança mais agressiva. Maurício, por que você está comparando a criança com o animal? Porque energeticamente o campo dos dois o campo é extremamente aberto. Então eles são totalmente receptivos às nossas energias. Nós adultos, vamos dizer que possa acontecer muitas coisas fora de casa, porém quando nós chegamos dentro de casa, nós temos que entender que nossas casas tem que ser o nosso templo. A nossa casa tem que ser o nosso templo. Então, eu tenho que entender que existem sim práticas energéticas para que eu me limpe e me purifique antes de entrar em casa, para que eu não possa trazer essas energias de fora para dentro de casa. Porque quando eu trago essa energia para dentro de casa, eu vou prejudicar as crianças, eu vou prejudicar os animais, vou prejudicar as mulheres, são muito mais sensíveis que nós homens. Então, muitas vezes, a gente tem que entender que se eu não estou bem energeticamente, se eu não estou bem emocionalmente, o animalzinho vai sentir também, tá? E é super comum, muitas vezes, o animal até compartilhar a doença do dono. Então, assim,
o que acaba acontecendo? Aquela questão energética era para ser tão forte em cima do dono, que o animal acaba puxando e se divide essa questão energética. O animal pega um pouco dessa doença e o dono pega um pouco dessa doença. É super comum eu pegar vários animaizinhos para tratar energeticamente. Muitos pacientes pedem para que eu trate os animais energeticamente, porque quando começam a perceber que o animal está diferente ou está mais doentinho, pode ter certeza que em muitos casos é pela questão da energia dos donos ou da casa. Então, o animal, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que entender que tem, nesses reinos que nós vivemos aqui, tem os seres solares e os seres lunares. E temos dois animais que é bem interessante para se entender. Tem os gatos, que são os seres lunares, e os cachorros são seres solares. Nós somos seres solares. Então, por isso é muito mais comum você ver o cachorro ficando doente com o dono. Diferente um pouco mais do gato, não que o gato não fique, tá? Porque o gato, por ser um ser lunar, ele consegue o quê? Transformar melhor a energia. Então você pode ver um gato que dorme muito em algum lugar, em algum cômodo, fique muito encostado às vezes numa pessoa que não é uma questão do gostar, é porque a energia ali precisa ser tratada de uma melhor forma. Já existem muitos estudos de gatos, por exemplo, com pessoas com câncer, porque percebe-se que o gato, quando fica com essas pessoas, as pessoas têm uma melhora muito significativa. Porque o gato tem a função, ele consegue, por ser um animal lunar, transmutar a energia. Então muitas pessoas acham assim às vezes, que o gato fica muito perto da televisão porque é quentinha, ou fica muito perto de um computador que é quentinho. Às vezes não é isso, a questão é que tanto a televisão como o computador, eles geram uma energia muito forte, que a gente chama de verde elétrico, algumas energias que não são bacanas, que o gato, ele ficando ali perto, ele consegue transmutar essa energia, tá bom? Então a gente tem que entender que lá nos nossos antigos, por exemplo, nos índios, eles só construíam as ocas deles onde os cachorros dormiam. Porque o cachorro, pela sua sensibilidade, ele conseguia perceber que naquele terreno, naquele pontinho lá, não tinha nenhum fator ruim. Então ele dormia lá e era onde os índios construíam essas ocas. Era uma forma deles saberem, por exemplo, onde tinha as energias telúricas. São energias muito ruins para o nosso corpo, tá? Que é de extremamente natural, faz parte da natureza, só que é uma energia nociva ao nosso corpo. Deu uma gaguejada boa, né? É uma energia nociva ao nosso corpo, tá? Então você vai falar, nossa Maurício, então às vezes meu cachorrinho está doente, meu gatinho está doente, pode ser por causa de mim? Sim, em grande parte das vezes, sim. Há pouco tempo atrás, tem como melhorar isso? A gente fazer com que melhore? tem como melhorar, é só você melhorar a sua energia. Você melhora a sua energia que automaticamente o cachorro e o gato também melhora. Há pouco tempo atrás eu peguei uma paciente minha que ela estava com um gatinho extremamente doente, foi parar no hospital veterinário e fizeram um monte de coisa no gatinho. E ela falou comigo e eu vi que a energia dela não estava bacana e eu falei, olha, se quiser eu posso tratar o seu gatinho assim, assim, assado. Expliquei tudo para ela. Ela falou, beleza, amor, se você puder eu agradeço. Eu tratei o gatinho dela e o veterinário desse gatinho no final do dia falou, nossa, eu nunca vi um animal se recuperar com o que ele tinha tão rápido desta forma. E aí até brinquei com ela, isso que eu fiz com o gatinho de tratar energeticamente, teoricamente todos os veterinários deveriam saber. Existem muitos veterinários que já fizeram cursos dessas questões energéticas comigo para tratar os bichinhos também, porque tem uma melhora muito significativa. Obviamente, como eu falei aqui para vocês, a grande questão é, para que o seu animal possa ficar bem, você tem que estar bem também. Porque o animal, como eu falei para vocês, muitas vezes absorve aquela energia que está com você. Se não dividir a questão do pacote aí da doença, vamos dizer assim, meio a meio, ele absorve tudo. Existem muitos casos que animaizinhos vão a óbito pela questão de puxar tanta energia negativa dos seus donos, que eles não conseguem suportar e acabam falecendo, tá? Óbvio que não é porque se um animal seu faleceu lá atrás, ou vai falecer um dia,
que é por sua culpa, né? Tem todo um processo natural de todo ser humano, porém o que a gente tem que entender é, sim, todos os animais têm um processo energético muito forte, muito amplo e muito aberto, que são extremamente sensíveis à nossa energia. Então temos que tomar cuidado sim dos nossos animaizinhos, para que eles não possam ficar doentes. Nós também temos que estar muito bem, de saúde física, mental, energética, emocional e em todo o nosso estado espiritual. Porque os cachorros, os gatos são extremamente sensíveis. Ah, Maurício, só esses animais? Não, todos os animais são extremamente sensíveis à questão energética. É que é mais comum, hoje em dia, cachorro e gato como uma questão doméstica, para que possa receber e pegar essa questão física nossa e transformar para eles em um processo de doença como uma forma de limpeza energética nossa. Não é bacana isso para eles e muito menos para a gente, que a gente sente pelos animais também, obviamente. Mas como o Robson aqui perguntou para mim se tem como melhorar isso, tem. Tem a questão de você melhorar a sua energia, né? Tratar, curar a sua energia. E a segunda coisa que eu falei que é um processo, não digo nem como segunda, mas como uma primeira coisa, aquela questão que eu falei para vocês, que existem práticas que quando você logo chega em casa, limpa a sua energia, você deixa ela bem clean para que você não traga toda aquela sobrecarga energética do seu dia para dentro de casa. O Robson me perguntou antes de eu começar a gravar esse vídeo e falou assim, como é a pergunta, Robson? Se morre, como é? Normalmente você tem que ter um animal em casa para que quando a morte vem, que morre o Ah, bichinho. morre o bichinho. O Robson me perguntou, ah, Maurício, e aquilo que Pessoal as pessoas, fala. aquela crendice popular que as pessoas falam que é, tem que ter um animal em casa para que quando a morte vem, leva o bicho e não leva alguém da família. Isso é muito, é uma coisa assim que eu sempre brinco. Tem, para muitas pessoas, o animal faz parte da família, né? Como qualquer um outro ente querido que está ali. Mas isso é uma crendice popular, tá, pessoal? Quem tem que morrer vai morrer, não tem como, né? Porque tem um animal, se fosse assim, aquelas pessoas que vivem Tinha animal. vários animais assim seriam eternos. E não é isso. Na hora que chegou, né? Chegou. Mas, sim, se você me perguntar que se existem animais que já morreram por absorver a doença dos donos, eu vou falar que sim. Inclusive, eu já tratei algumas pessoas e alguns animais em relação a isso. E assim, é uma coisa muito séria que infelizmente poucas pessoas têm o conhecimento e é uma pena que muitos veterinários não tenham esse conhecimento, porque eu tenho certeza absoluta que muitos tratamentos de muitos animais seriam muito mais efetivos e eu tenho certeza também absoluta que muitos animais que chegaram a vir a óbito, a morrer, teriam se sobrevivido se tivesse tratado adequadamente energeticamente falando, tá bom? Então, para que a gente possa proteger os nossos animaizinhos, as nossas crianças, você cuide bem da sua questão da sua saúde energética e cuide bem da saúde energética do seu lar. Como eu falei, não é só a nossa questão da nossa energia, mas como também de todo o ambiente que vivemos. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês que tinham me perguntado sobre esse assunto. Se tiver mais alguma dúvida em relação sobre, estou aqui também aberto para responder as perguntas para vocês, tá bom? Espero que vocês cuidem da saúde energética de vocês e que possamos cada vez mais termos mais animaizinhos saudáveis e felizes. Um beijo no coração de todos vocês.